Alô rapaziada, forte abraço. Estamos de volta aqui com mais um bloco de aula. Essa é a aula 3 do conteúdo de óptica. Então nós falamos, antes de começar, mais uma vez, eu custa lembrar, se inscrevam lá no canal, acionem lá o sininho, deixem seus comentários, pode fazer as perguntas, pode fazer os comentários lá no meu Insta também. Se quiserem tirar alguma dúvida, acrescentar ou tirar dúvida sobre algum conteúdo, a gente está fazendo uma revisão intensiva, né? Então vocês veem que é uma coisa mais resumida para tentar ajeitar vocês para o Enem, ajudar vocês para o Enem, mas algumas coisas eu vou aprofundar nas aulas de correção de exercício. Inclusive, nós paramos na última aula falando sobre os espelhos. Nós falamos sobre a formação de imagens, espelhos esféricos, e eu não cheguei a falar sobre a equação de Gauss, algumas equações que a gente vai utilizar na hora de resolver exercícios. Eu não coloquei aqui no slide, mas na resolução dos exercícios nós falaremos da equação de Gauss. Ela dá uma relação entre a distância entre o objeto e o espelho, a distância entre a imagem e o espelho e a distância focal. Então é muito simples. Eu vou dizer como é a equação, mas não vou escrever aqui. Então, vai ficar 1 sobre essa distância, que a gente chama de f. Então, 1 sobre f igual 1 sobre essa distância, eu posso chamar de p ou di, tanto faz. 1 sobre p mais 1 sobre essa distância daqui para cá, ó, 1 sobre p'. Então, a gente vai escrever isso direitinho na aula de resolução de exercício. Eu vou fazer algumas questões, principalmente questões do Enem. Valeu? Nessa nossa aula de hoje, nós vamos dar uma adiantada aqui. Eu vou falar sobre refração. Falando sobre fenômenos relacionados à reflexão. No caso, os espelhos eles estão associados a um fenômeno ligado à reflexão. Eu vou falar agora de alguns fenômenos relacionados à refração. Então, nós temos aqui um dióptro, um meio transparente. A luz incidiu nesse meio e ela sofreu a refração. Observa que ela não seguiu na linha reta, houve um desvio, ela mudou a sua velocidade de propagação. A refração ela é mais sutil, ela tem mais detalhezinhos, então a gente vai ter um pouco mais de cuidado, mas é uma coisa simples. Teremos um ângulo de incidência, que é o ângulo formado entre esse raio incidente e o meu eixo normal. O eixo normal, gente, quando a gente usa esse termo normal, raio normal, eixo normal, é sempre relacionado a uma superfície e ele vai estar perpendicular a essa superfície. Então isso aí vocês não vão esquecer. Beleza. Meu raio incidiu, ele não voltou para o meio de origem, ele passou para o outro meio. Então por isso que ele refratou. E não, ao refratar ele mudou sua velocidade de propagação. Então saiu do meio 1, foi para o meio 2, mudou a sua velocidade. E neste exemplo específico, ele se aproximou do eixo normal. Por que se aproximou? Quando isso vai acontecer? Aqui no exemplo nós temos, ó. Então, cada meio desse meio transparente, a gente vai dizer que tem um índice de refração. Um índice de refração, o que seria esse índice de refração? Que eu representei com a letra M. O índice de refração, ele é uma característica que vai ter a dificuldade de propagação da luz no meio. Então, quando ela tem mais dificuldade de se propagar, ela diminui sua velocidade. A luz saiu do meio e ela diminuiu sua velocidade. Então ela foi para o meio que tem um índice de refração maior do que o anterior. Eu coloquei aqui N2 maior que N1. Quando o meio ele tem um maior índice de refração, que ele dificulta a velocidade de propagação, a gente fala que é que ele passou para o meio mais refringente. Voltando aqui, então a refringência do meio, essa refringência que nós estamos falando, ela tem a ver com a dificuldade que o meio causa na velocidade de propagação da luz. Então, a luz passou de um meio menos refringente para um meio mais refringente. Quando ela passou de um meio menos refringente para um meio mais refringente, ela mudou a sua velocidade de propagação e logo ela se desviou. Então, se ela diminuir a sua velocidade de propagação, ela vai se aproximar do eixo normal. Se ela passasse de um meio mais refringente para um meio menos refringente, teríamos um N2 maior que N1, a sua velocidade iria aumentar
e ela, ao invés de se aproximar do meu eixo normal, ela iria se afastar. Então ela iria aumentar a velocidade de propagação e se afastar do eixo normal. Então isso aí, um exemplo. Esse caso específico aqui, que passou de um meio menos refringente para um meio mais refringente, seria um exemplo da luz saindo do ar, por exemplo, para a água. A água é mais refringente do que o ar. A velocidade da luz na água ela é menor do que a velocidade da luz no ar. Por isso que ela deveria sofrer esse desvio. Agora, se você pegasse uma lâmpada, uma lanterna, colocasse dentro da água, lá dentro da piscina, quando a luz saísse da piscina para o ar, ela ia passando de um meio mais refringente para um meio menos refringente. Então, a sua velocidade de propagação, ao invés de diminuir, ela iria aumentar, ela iria se afastar do eixo normal. Seria um exemplo aí. Eu coloquei aqui, gente, um índice de refração absoluto, que ele vai ser definido como sendo a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio. Ô professor, o que é isso? O que é a velocidade da luz no vácuo? O que é o vácuo? O vácuo, gente, é o meio menos denso, o meio praticamente que não tem densidade nenhuma. Então, o vácuo é o meio sem matéria, sem matéria. É uma idealização de meio. Então, a gente tem meios próximos desse vácuo. No espaço, o meio é muito próximo de um vácuo, apesar de que existe pouca matéria aí, mas tem. Então, o meio, o vácuo, é o meio com ausência de matéria e é onde a luz tem sua maior velocidade de propagação, que é aproximadamente 300 mil km por segundo, ou 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Então, é a maior velocidade conhecida. Por conta disso, essa velocidade no meio material, ela vai ser sempre menor do que no vácuo. Em nenhum momento físico é reconhecido que tem um meio material que a luz vai se propagar com uma velocidade maior que no vácuo. Por conta disso, esse índice de refração ele é dado pela divisão de um número, da velocidade da luz no vácuo, que é sempre maior do que esse V. Logo, se eu divido o número maior por um número menor, esse n vai ser sempre maior do que 1. Ele nunca vai ser um número menor que 1. Beleza? Então, nós temos um índice de refração, que é sempre maior que 1, e que pode ser 1. Quando é que ele vai ser 1? Quando o meio for o próprio vácuo, que vai ser C dividido por C dá 1. Professor, mas eu vi no livro que no ar aparecia o índice igual a 1. O ar, gente, é o meio que tem um índice de refração maior que 1. Para simplificar nas contas, alguns autores, eles consideram que no ar o índice de refração é aproximadamente 1. Mas não é. Isso é uma aproximação. Valeu? Aí eu coloquei aqui as leis da reflexão, as leis da refração, gente. Desculpa. As leis da refração. Temos duas. A primeira lei é igualzinha à lei da reflexão. Aquele exemplo que nós tivemos lá atrás. Então, tanto o eixo normal como o raio incidente e o raio refratado, eles são coplanares. Eu não lembro se eu falei refletido durante o vídeo aí, mas raio refratado são raios coplanares, pertencem ao mesmo plano. E ele relaciona esse ângulo incidente com o ângulo refratado, dizendo que o seno do ângulo incidente sobre o seno do ângulo refratado é igual a V1 sobre V2, ou comprimento de onda sobre o comprimento de onda 2, ou N2 sobre N1. Se eu jogar para cá, gente, fizer um cruz credo, vai ficar N1 seno de θ1 igual a N2 seno de θ2. É o que vocês encontram nos livros didáticos. A maioria delas você vai ver lá. Lei de Snell-Descartes, segundo a lei da refração, a lei de Snell, vai estar que N1 vezes o seno do ângulo 1 é igual a N2 vezes o seno do ângulo 2, que é a lei de Snell, que é uma lei que você precisa saber para fazer sua prova do Enem. Não vá para lá sem saber ela não. Tranquilo? Coloquei aqui uma nova ilustração, nada diferente da primeira. E nós vamos a partir de agora falar sobre algumas aplicações da minha refração. Então nós temos várias situações, gente, que a gente consegue perceber a refração. Eu posso dar alguns exemplos. Se você pegar uma colher e colocar dentro de um copo d'água, um copo transparente,
você tem a ligeira impressão de que a colher está quebrada, de que há um desvio nela, que ela está quebrada, por conta justamente dessa mudança da velocidade de propagação. Então a luz viaja na água diferente da luz da viagem dela no ar. A gente tem essa impressão. Posso dar um outro exemplo. Você olha para a piscina e dá a impressão que ela está mais rasa do que realmente está. É um outro exemplo de aplicação da nossa refração. Então, outro exemplo, professor. Os índios, ao pescar, eles precisam... acho que eles passaram por um bom período até aprenderem que você vê uma coisa debaixo d'água e a posição do peixe. Você vê um peixe debaixo da água, naquela água cristalina, transparente, bem visível. Se eu ver um peixe ali, ele não necessariamente vai estar na posição que eu estou enxergando, por conta desse desvio aí, né, gente? Então, vamos começar as nossas aplicações. Eu vou falar rapidamente aqui do olho humano. Então, o olho ele funciona como uma lente. Então, o cristalino do olho ele funciona como uma lente. Então, a luz passa por essa lente e ela se projeta na retina, formando a nossa imagem. Que nem um corte aqui, a retina está mostrando cá embaixo, mas essa parte amarelinha aqui, ó, gente. Então está cortada aqui justamente para dar para vocês uma melhor visibilidade da ilustração. Então é uma lente convergente, aqui eu dei o exemplo de uma lente convergente, que é uma lente de bordas finas. Então nós teremos dois tipos de lentes. A lente convergente e a lente divergente, que é essa aqui. Uma lente de borda grossa, que é uma lente divergente, e uma lente de borda fina, que é uma lente convergente. Convergente, a luz passou por ela, sofreu uma refração, desviou, passou por um ponto que nós chamamos de foco. A gente vai falar da formação de imagem nessas lentes. Vocês percebem que eu estou adiantando um pouco, falando um pouquinho rápido, porque o conteúdo é um pouco extenso. Então nós tínhamos programado terminar em 3 aulas, mas pelo visto nós vamos gastar em torno de 4 a 5 aulas para concluirmos a parte de óptica. É isso que a gente não está aprofundando em algumas coisas. Nós já falamos. Aqui nós temos a lente de borda grossa, que ela é uma lente divergente. Os raios vão divergirem e não irem para um único ponto. Nós estamos considerando que o índice de refração 2 ele é maior do que o índice de refração 1. Veja bem, é uma coisa que parece ser meio redundante, mas é bom que fique bem claro em relação a isso aqui. Eu falei que uma lente de borda fina é uma lente convergente e a lente de borda grossa é uma lente divergente. Gente, presta atenção numa coisa. Olha. Observe aqui. Nessa ilustração, eu coloco embaixo que o índice de refração da lente ele é maior do que o índice de refração do meio. Então, é uma lente de borda fina? É. Toda lente de borda fina, cortou aqui a gente na imagem, mas toda lente de borda fina é uma lente convergente? Não. Ela vai ser uma lente convergente se e somente se o meio material da lente, tiver um índice de refração maior do que o meio externo. Se por um acaso eu tivesse um meio aqui externo, sei lá, um vidro, e aqui dentro a lente, dentro desse vidro, ela tivesse um material, sei lá, o ar, que tem um índice de refração menor do que esse meio, ela deixaria de ser uma lente convergente para ser uma lente divergente. Então, eu estou considerando que a lente de bordas finas ela é convergente nessas condições aqui. A mesma coisa se aplica para a lente de bordas grossas, que é uma lente divergente, quando nós temos o índice de refração 2 maior que o N. Tranquilo aí? Aí aqui eu tinha colocado a ilustração do olho. Eu vou falar rapidamente de algumas doenças causadas no olho, na visão, e como a gente faz essas correções através de lentes corretivas. Né? Então nós temos aqui a miopia. A miopia ela é a formação da imagem fora da retina. A imagem formou antes de chegar na retina. E aí nós precisamos de uma lente para que esse raio, quando passar aqui, ele sofre um desvio e nós temos novamente a formação da imagem na retina. Além da miopia, temos a hipermetropia, que é o contrário. A formação da imagem ela não dá antes da retina, faz depois. Então,
Na hipermetropia, eu também vou precisar de uma lente. Observe, na miopia eu usei bordas largas, né? Um côncavo convexo côncavo, lente borda larga. Na hipermetropia eu usei bordas finas, para nós trazermos a imagem que está formada aqui para novamente para a retina, certo? Então, isso é hipermetropia. E nós temos o astigmatismo também, que é a formação da cidade distorcida. Ela não se deu, né? Se deu aqui depois da retina, porém com distorção, e aí usa-se uma lente corretiva para formar novamente a imagem na retina. Então, o médico vai conseguir, o oftalmologista, ele vai conseguir distinguir qual tipo de doença. Às vezes há uma confusão. Aí eu coloquei aqui presbiopia. Presbiopia, ela às vezes confunde muito com astigmatismo ou hipermetropia, mas ela forma uma imagem distorcida e fora da retina também. Então já é um tipo de lente diferente. E a doença é mais rara do que as outras que foram citadas anteriormente, mas acontece também. E às vezes ela é confundida com o astigmatismo. Beleza? Mas aqui só a título de curiosidade, né? A gente não especificou na lente. Eu não estou colocando uma aula usando a equação do fabricante de lente, que é um pouco mais complexa. Às vezes eu falo isso em sala de aula, quando a gente tem, dependendo do tempo. Eu nem sempre dá para falar. Mas a gente fez uma coisa mais superficial para vocês terem mais ou menos uma noção de uma aplicação para essas lentes. Vocês percebem, a gente tem muitos exemplos físicos. A física está no nosso cotidiano, em tudo. Então a gente não consegue exemplificar todas as coisas porque seria 10 horas de aula só de óptica. Somente conteúdos como óptica. Na verdade, todos os conteúdos são muito presentes, são bastante presentes no nosso dia a dia e a gente acaba não conseguindo exemplificar todos, nem aprofundar bem no conteúdo. Mas, dentro do que pode cair no Enem, a gente está fazendo uma síntese rápida aqui para vocês já ficarem espertos. Claro, né, gente? Necessita de uma dedicação sua com a leitura, o estudo. Nós já temos um tempo bom de aula. Eu vou falar um pouco da formação de imagens. Eu coloquei aqui os tipos de lentes. As de bordas finas, bordas grossas. Eu não chamo nem de lentes convergente e divergente, como eu já disse a vocês. Depende do índice de refração da luz, né? Da índice de refração dessas lentes. Mas elas têm nomenclatura, né? As bordas finas, essa é convexa e convexa, então é biconvexa. A daqui ela tem um lado plano e um lado convexo, então plano convexo. Esse é côncavo, de cá é convexo, então é côncavo convexo. Observe, esse lado é côncavo e esse lado também é côncavo, então é uma lente bicôncava, que é uma lente divergente, né? Aí nós temos uma lente plano côncava, um lado plano côncavo, e uma lente convexa um lado, côncavo no outro, então convexo côncavo. Aqui eu tenho uma representação de uma lente delgada, que nós chamamos de lente delgada, que é uma representação de uma lente que ela não tem uma espessura muito grande em relação ao seu tamanho, então a espessura ela é quase desprezível, porém essa aqui é bordas finas e aqui bordas grossas. Eu vou levar em consideração na formação das imagens que essa lente ela tem um índice de refração maior do que o meio, logo nós teremos aqui uma lente convergente e aqui nós teremos uma lente divergente. Então aqui nós já estamos falando da formação de imagens dos raios notáveis. Então na próxima aula nós vamos tratar desses raios notáveis e vai partir daqui. E vamos falar da formação de imagens nessas lentes. E vocês vão perceber que é uma analogia muito próxima, muito grande com a formação de imagem nos espelhos. Apesar das suas diferenças, a gente pode dizer que há muita coisa que é análoga. Então, valeu, gente, pela atenção. Como eu disse a vocês, o diferencial quem vai fazer são vocês. A aula aqui é só uma tentativa de ajuda, mas você, a sua dedicação, o seu entusiasmo para estudar, o seu compromisso com você mesmo, com o seu aprendizado, é o que vai lhe fazer ser diferente, vai lhe tornar um diferencial em relação aos seus concorrentes.
Então, não se preocupe com o seu concorrente. O seu maior concorrente é você mesmo. Então, quem vai fazer você se destacar não é o seu concorrente, é você, é a sua dedicação, é o seu tempo de empenho, é a sua organização de horários, é o tempo que você se dedica estudando, é a sua, claro, gente, a rede social faz parte da nossa vida, mas nós precisamos dosar as coisas. Então a gente tem que saber o momento de desligar o celular, se debruçar nos nossos livros, material e dar uma estudada. Você tem um compromisso com você, com o seu futuro, com a sua formação, com o seu intelecto. Então, esse compromisso é você que delimita. Então, você não espere que seu pai, nem seu professor vá cobrar de você para estudar. Você tem que se cobrar, você tem que se organizar. É você que vai fazer o seu diferencial. Então, aquele abraço, se dediquem, estudem. Não esqueçam de fazer inscrição no canal e dar aquela curtida lá. Não esqueçam também de seguir lá no Instagram profissional lá, que está com a descrição aí embaixo. Valeu, gente. Forte abraço.